Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso ponte teológico, e para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui, aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento, e se você não faz parte aí da família Point, convido você a se inscrever aqui, ativar o sininho da notificação para receber as novidades, e você que já é inscrito no canal, peço a você que compartilhe nos grupos aí, Facebook, WhatsApp, Telegram, nas redes sociais, dê o like, comente para ajudar a engajar o canal. Se você deseja ser um apoiador, aqui embaixo no link da descrição tem um Apoia-se, Apoia-se, você pode estar abençoando esse canal a partir de R$ 5 mensais, 5, 10, 15, aquilo que Deus colocar no seu coração, abençoando esse ministério. Futuramente você vai estar concorrendo a todos os meses sorteio de livro de teologia, né? E logo de imediato a gente vai colocar você no grupo aqui do WhatsApp do Apoia-se, dos apoiadores do canal, perfeito? E essa obra aqui, mais uma obra interessante da editora Fonte Editorial, em parceria com a Família Cristã. Estão lançando aí obras interessantíssimas, teologia da primeira prateleira, de primeiro nível, teologia de verdade, de verdade. Você que gosta de literatura apocalíptica, temos essa obra aí, né? Literatura apocalíptica e o livro dos Vigilantes. O autor é o Ângelo Vieira da Silva, O Problema do Mal no livro Etíope de Enoque. Então, essa obra aqui, ela tem 199 páginas e ela vai abordar algumas questões interessantes. Eu gostaria que você ficasse comigo até o fim, que eu vou ler um trecho do que ele vai dizer aqui. O que ele vai tratar. É um tema muito interessante, eu vejo aí muita gente que se interessa por esse assunto, né, que é o assunto da questão de Gênesis capítulo 6. Sim, a filha dos homens coabitaram com os filhos de Deus, né, nasceram gigantes, né? Olha o que diz aqui. Este é um estudo sobre o problema do mal a partir do livro dos Vigilantes, que é o primeiro Enoque, capítulo 1, 36. Uma obra apocalíptica atribuída ao patriarca bíblico Enoque e o mais antigo texto existente, que contém o motivo da instrução angélica ilícita. O mito dos vigilantes, que ocupa a parte central do livro, e uma reinterpretação do relato de Gênesis 6, 1 ao 4, que fala da relação dos filhos de Deus, Bani Ha-Elohim, com as filhas dos homens, Banot Ha-Adam. Alguns anjos, atraídos pela beleza das filhas dos homens, abandonaram o céu, uniram-se a elas, geraram gigantes que ensinaram aos seres humanos todo tipo de mistérios, por meio dos quais eles se perderam. Os autores do livro dos Vigilantes deram continuidade ao desenvolvimento da demonologia no período do Segundo Templo, e como resultado, Gênesis 6, 1 a 4, em especial a sua interpretação em 1 Enoque, capítulo 6, versículo 16, teve um papel importante no desenvolvimento da demonologia na literatura do período do Segundo Templo. Antes de eu ler esse texto aqui que fala sobre esse entendimento do livro de 1 Enoque, em relação a essa questão dos filhos dos homens e os gigantes, quero mostrar para você, primeiramente, o sumário, ok? Vai tratar sobre várias questões, né, os aspectos históricos literários, a escatologia, o pano de fundo do apocalipticismo, né? Ok? Para quem vai estudar esse tema, ele traz uma espécie de introdução aí no capítulo 1, a literatura apocalíptica, certo? E na segunda página do sumário, temos o capítulo 2, conteúdo da apocalíptica, ou melhor, o livro dos vigilantes, capítulo 2, e a parte 2, parte 3 do capítulo 1 vai falar sobre esse conteúdo da apocalíptica, vai falar sobre a natureza dramática, o antagonismo dualista, anjos e demônios, né? E o capítulo 2 ele vai abordar a tese aqui, a questão do mito do vigilante. Ok? Você pode parar o vídeo aí e poder, aqui a outra página aqui, o capítulo 3, o problema do mal no livro dos vigilantes. Então, para quem gosta de estudar literatura apocalíptica, é um livro aí baratinho para você se aprofundar nesses temas, ok? E ele fecha aqui, capítulo 4, considerações finais do capítulo, ok? E tem mais aqui alguns assuntos. É um livro de quase 200 páginas, tratando desse tema. Então, ó, a capinha dele, ok? Só para você fixar na sua memória. Eu separei aqui um trecho aqui, a página 104,
para falar aqui sobre essa questão. Ao que tudo indica, a porção do livro de Vigilantes entre os capítulos 6 e 11 é a mais pesquisada, em virtude de suas semelhanças com o Gênesis canônico, por ser exposta como base histórica do livro e pelo surgimento do problema do mal a partir da rebelião dos vigilantes. Seu conteúdo abrange os mitos de Senjasa e Azael. Então ele está colocando esses termos aqui, mais complicados, um pouco conhecidos, mas ele vai explicar tudo aqui nas notas, ó. Tá vendo? Diz assim, a narração da queda dos demais anjos, que atraídos pela beleza das mulheres, desceram à terra, geraram os gigantes e corromperam os homens. A despeito do restante da obra, nessa perícope não há menção ao próprio Enoque. Entre os especialistas há uma comparação inevitável de 1 Enoque 6 a 8 com Gênesis 6, verso 1 a 4. Na verdade, considerando o tempo de composição, presume a maioria deles que o texto enóquico, é uma explicação ampliada do texto atribuído a Moisés, uma paráfrase que relata, abre aspas, como se foram multiplicando os homens na terra, estaria escrita assim essa paráfrase, né? E lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres e que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram os filhos dos homens, as quais eles deram filhos. Esses foram valentes varões de renome na antiguidade. A revelação descrita em 1 Enoque 6.1, 1 Enoque 7, verso 1 e 2 e 1 Enoque 8, 2, semelhantemente afirma. Quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhes filhas bonitas e amoráveis. Os anjos, filhos do céu, ao verem-nas, desejaram-nas e disseram entre si, vamos tomar mulheres entre as filhas dos homens e gerar filhos. Todos os demais que estavam com eles tomaram mulheres e cada um escolheu uma para si. Então começaram a frequentá-las e profanar-se com elas. Entre mentes, elas engravidaram e deram à luz a gigantes de 3.000 côvados de altura. E assim, graçavam uma grande impiedade. Eles promoviam a prostituição, conduziam os excessos e eram corruptos em todos os sentidos. Então, que é um trecho que ele traz aqui de Enoque, 1 Enoque 6, capítulo 6, verso 1, né? Trazendo esse paralelo aí com o Gênesis canônico, né? Diz aqui, a última seleção de textos remetem às similaridades entre o pseudepígrafo e o canônico. Parece comum o fato de algumas literaturas apocalípticas judaicas ecoarem constantemente frases bíblicas, apesar de não serem simples cópias do original. Todavia, o escrito enóquico amplia em muito a revelação sobre a queda dos vigilantes, além de descrever os diálogos entre os anjos que caíram e sua quantidade, revelam também seus nomes. Em 1 Enoque 6, versículo 2 a 4. Diz assim, ó. Disse-lhes então seu chefe, Senjasa, eu receio não queirás realizar isso, deixando-me no dever de pagar sozinho o castigo de um grande pecado. Eles responderam em coro, nós todos estamos dispostos a fazer um juramento, comprometendo-nos a uma maldição comum, mas não abrir mão do plano e sim executá-lo. Então eles juraram conjuntamente, obrigando-se a maldições que a todos atingiriam. Eram ao todo 200 os que no dia de Jared haviam descido sobre o cume do Monte Hermon. Olha só que interessante, gente. Essa literatura apocalíptica, pseudepígrafa, apócrifa, vai dizer que foram 200 anjos que desceram no Monte Hermon. Olha, ele dá o número e até o local. Diz aqui, chamaram Hermon porque sobre ele juraram e se comprometeram a maldições comuns. Assim se chamavam seus chefes. Senjasa, o superior de todos eles. Olha, dão os nomes dos anjos. Aricaba, Ramiel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danei, Ezequiel, Narajikal, Narakijal, melhor dizendo, Azael, Armaros, Batarel, Ananel, Saqueil, Sansapeel, Satarel, Turel, Jonjael e Sariel. Eram esses os chefes de cada grupo de 10. Então ele vai trazendo aqui e comentando, muito legal, hein? Você que gosta desse tipo de literatura,
Eu recomendo, né? Deve estar que um livro desse aí, 10 conto. Pois é, você só não vai se aprofundar em verdadeira teologia, teologia de primeira prateleira, só se você não quiser. Diz aí nos comentários se está no seu radar, se você acha que vale a pena estudar esse tipo de literatura. Dê o like, comente. Até a próxima e Deus te abençoe, querido.